Então, o assunto que nós vamos ver hoje, certo? Começando já o assunto da turma da sétima série, do sétimo ano, nós vamos ver verbo gustar e el tiempo condicional, certo? Esse assunto aqui é um assunto simples, tá? Mas é muito fácil da gente entender, só que é um verbo, um tempo verbal, certo? É uma conjugação verbal. Então, peço a atenção de todos, sempre lembrando, todo esse conteúdo ele deve estar no caderno, tá certo? Vocês devem passar ele para o caderno. Então, vamos lá. El verbo gustar deve ser conjugado como os verbos encantar ou agradar em espanhol ou em português, certo? Só antes da gente entrar no exemplo, o verbo gustar, encantar e agradar, certo? São verbos que eles fazem parte desse tempo condicional. Eles são verbos que eles apresentam um gosto, um hobby, alguma coisa que alguém tenha muito interesse em sempre estar fazendo ou que gosta sempre de estar fazendo, certo? Eles são verbos que eles estão ligados muito à relação pessoal, certo? Relações pessoais. Então, por exemplo, a mí me gusta mucho la carne, pero por respecto a los animales quiero dejar de comerla. Se a gente for mudar para o verbo encantar ou agradar, como é que fica? A mim me encanta, a mim me agrada la carne, pero por respecto a los animales, quiero dejar de comê-la. Ou então, outro exemplo. Te gusta la música brasileña? Te agrada la música brasileña? Te encanta la música brasileña? Tá vendo que pode ser usado da mesma forma, eles vão ser conjugados do mesmo modo. A única diferença que a gente sempre tem que prestar atenção, tá? Que a gente tem que prestar atenção são a esses pronomes átonos, tá? O que são os pronomes átonos? Pronomes átonos, eles são pronomes complementares, certo? Pronomes complementares aos pronomes pessoais, ou seja, yo, tu, ele, nosotros, vosotros ou ellos. Esses são os pronomes pessoais. Os pronomes átonos são me, te, le, nos, os e les, tá certo? Respectivamente para cada pronome pessoal. E dentro desses pronomes átonos, existem outros pronomes com preposições de complementos. Por exemplo, a mim, a ti, a ele, a ella, a usted, a nosotros, a vosotros, a ellos, a ellas e a ustedes. Esses também são pronomes que complementam os pronomes átonos, ok? Então, eles sempre ou grande parte das vezes, esses pronomes se encontram todos juntos. Porém, já no verbo gustar, agradar e encantar, eles sempre vão vir acompanhados desses pronomes átonos. Me, te, le, nos, os e les. Certo? Então, aqui estão as conjugações. Verbo gustar, encantar e agradar. Eles são conjugados sempre da mesma forma, independente da pessoa. Certo? Por exemplo, vocês estão vendo aí, me gusta, te gusta, le gusta, nos gusta, os gusta e les gusta. Do mesmo jeito vai para encantar, certo? E para agradar. Já o tempo, el tiempo condicional, é usado como expressão de cortesia e de opinião. Exemplo, yo comeria assim todos los días. Te gustaría comer de outra forma, certo? Então, tem essa terminação, como a gente pode dizer. Essas terminações, elas estão relacionadas a esse tempo condicional. E esse tempo condicional, ele vai ser aquele que vai estar ligado a essas cortesias e essas opiniões. Do mesmo jeito, elas estão ligadas aos pronomes pessoais, certo? Vamos conjugar o pronome ser.
tá certo? Pronome ser. Eu seria, tu serias, ele, ella, ustedes seria. Nosotros seríamos, vosotros seríais, ellos, ellas, ustedes seriam. Então, a gente pega o verbo e acrescenta essas terminações. Então, a gente vai estar aí trabalhando o verbo, o tempo condicional. Esse tempo que vai estar expressando cortesia ou opinião. Me gustaria, me encantaria, me agradaria, seria, certo? Né? Eu seria, eu hablaria. Todos esses verbos, a gente pode usar qualquer verbo aqui, tá certo? Porque apenas o que vai relacionar são essas terminações, tá certo? Então, eu vou deixar também, como eu sempre digo a vocês, esse conteúdo, ele vai estar ligado para as atividades, com a atividade que a gente vai ver hoje. Então, escreve o conteúdo no caderno, tá certo? O conteúdo no caderno. A atividade, ela vai ser impressa. Eu vou colocar também aqui nas atividades complementares, como também eu vou lá na escola, quem for lá buscar, lembra de pedir também que é para vocês colocarem nas pastas, tá certo? Eles são atividades para as pastas, tá bom? Vai ser perfurado para vocês colocarem. Responda na própria folha que a gente vai disponibilizar para vocês, tá certo? E qualquer dúvida, só mandar mensagem, tá bom? Então, hasta luego, hasta la próxima semana e nos vemos prontos.